Bom dia a todos, desculpe o atraso, acho que agora consegui entrar. Como é que vão? Tudo bem? Essa semana? Bom início de semana a todos, sejam bem-vindos. Peguei um trânsitozinho e agora o sinal aqui também estava um pouco fraco, mas já estamos no ar. Nós tínhamos combinado para hoje essa nossa 8ª aula, né? Fizemos a prova no 6º encontro, eu passei na semana passada que eu tive aquela ida ao médico, na segunda-feira eu passei para vocês aquela palestra sobre contratos administrativos. E uma palestra do professor Joel Niebuhr, né, onde ele faz uma crítica muito severa aos contratos administrativos e também em relação à própria lei de licitação, né, que é o assunto que nós estamos concluindo nessa aula de hoje. Então, nesse 8º encontro, nós vamos comentar a prova, as questões da prova, e depois nós vamos falar um pouco sobre a palestra de contratos administrativos e vamos encerrar esse assunto, licitações e contratos, nessa 8ª aula. Então, desejo a todos uma boa aula, participem, entrem, tem 22 alunos já no ar aqui. Alguns já me deram um bom dia. Só para lembrar quem é que está aqui: o Adriano, o Alberto, a Ana Luísa, o Gabriel, o Gustavo, a Idália, a Júlia, as duas Júlias, a Kaline, o Lucas, o Luciano, o Luiz Rafael, Natan, Maria Eduarda, Manuela, Ricardo Ferreira, Ricardo Barbosa, Sandra, Taine, Vanessa, Vinícius e William. Então, entrando mais alguns. Então, ao desejar um bom dia a todos, né? Passaremos agora já de pronto, até porque já atrasamos um pouco. Deixa eu ver aqui. Deu as voltas com meus remédios. Vamos de pronto corrigir a prova que foi realizada no 6º encontro. Então, a maioria foi bem e tal, não teve problema, alguns não foram tão bem, mas, inclusive, quem não fez a prova, depois a gente conversa mais no final da aula, vocês me mandam um e-mail para a gente combinar uma prova. Então, eu vou abrir aqui a nossa prova e vou deixar, ela está disponível ainda para vocês também acessarem aí. Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Qual é a nossa estratégia? Eu vou colocar aqui no chat a questão, né, a afirmação, e nós vamos discutir, vocês vão me ajudar a dizer se é falso ou verdadeiro, a gente vai repetir, então, esse conteúdo, e aí eu vou fazer alguns comentários que eu entendo importante ainda para firmar mais o conteúdo aí com vocês, tá ok? Questão número 1, pessoal, da prova dizia o quê? Olha só, deixa eu colocar aqui no chat e a gente vai comentar. Deixa eu só colocar aqui, vocês vão acompanhando aqui pelo chat. Questão número 1 era a seguinte, ó: mesmo sendo publicada a nova lei de licitação, número 14.133 de 2021, você sabe que a nova lei, é possível licitar adotando a lei 8.666 de 93, que é a antiga lei de licitação, durante um prazo definido na nova lei. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? Essa é a mais barbada das questões da prova. O que vocês responderam? Falso, verdadeiro, né? No final, só para esclarecer uma coisa importante para vocês, no final de cada lei, é obrigado, vocês que vão ser advogados, vão trabalhar com leis, né? Vocês têm que prestar atenção no artigo 1º de cada lei, porque é no artigo 1º que se define o conteúdo e o alcance da lei. Todas as leis, o artigo 1º é o mais importante. A ementa, que é aquele resuminho que vai em cima ali, logo depois do número da lei, tem uma ementa, que é um resumo. Ementa é um resumo do conteúdo da lei. Mas o artigo 1º é o que define quase tudo. Os objetivos, o alcance, o assunto, tudo está no artigo 1º. Mas no final das leis, nós temos duas cláusulas necessárias e importantes nas leis. A cláusula de revogação, se for revogar alguma coisa,
deve ser explícito essa revogação, não pode ser mais a revogação genérica, revogam suas disposições em contrário, isso não pode mais ser utilizado. Desde 98, desde que foi criada uma lei chamada a Lei da Técnica Legislativa, que é a Lei Complementar 95/98, que eu já comentei com vocês aqui. Essa Lei Complementar 95/98 explica como fazer leis no Brasil, como deve ser feito as leis no Brasil. Para que serve artigo, parágrafo, inciso, a linha, como eu escrevo capítulo, título, livro, subdivisões, em seção, subseção, se eu escrevo seção em maiúsculo, minúsculo, se eu escrevo capítulo em maiúsculo, como devem ser as frases, o que eu devo tratar no artigo 1º, o que eu devo tratar na cláusula de revogação. Então, é importante que vocês, ao ler uma lei, vão irem até o final dessa lei, para ver se tem uma cláusula de revogação. No caso dessa lei, essa nova lei de licitação, a 14.133, lá na cláusula de revogação, ela diz que durante 2 anos da publicação da nova lei, as 2 leis poderão ser aplicadas pelos entes públicos. Então, essa afirmação é verdadeira porque, de fato, até 1º de abril de 2023, o ente público pode licitar pela lei antiga e pode licitar pela lei nova. O que não pode é misturar as 2 leis. Ou eu adoto a lei antiga ou eu adoto a lei nova. Mas é possível ainda tramitar o processo de licitação, tanto pela lei antiga quanto pela lei nova. Mas integralmente por uma lei, a licitação deve acontecer, ou integralmente pela outra lei. Eu não posso misturar as 2 leis e fazer uma licitação usando o que é bom nas 2 leis. O Jean pergunta se foi feita a chamada. Ainda não foi feita a chamada. Depois a gente faz isso. Então, essa afirmação da questão 1, ela é absolutamente verdadeira, porque durante um prazo de 2 anos, essa nova lei disse que a outra antiga não está revogada ainda, está em vigor até 2 anos. Então, como ela foi publicada, a lei nova, dia 1º de abril de 2021, vai até 1º de abril de 2023, tá ok? Então, essa é a questão número 1, acabada, não tinha como errar, muito fácil. E mereceu esse nosso comentário, só para esclarecer, né, essa questão da... E a outra cláusula que é importante vocês sempre lerem com atenção nas leis, é a cláusula de vigência. A partir de quando vai viger a lei? Se é logo, imediatamente após a publicação, ou vai ser 90 dias depois da publicação, ou vai ser 180 dias após a publicação, tudo isso... Por exemplo, uma lei orçamentária, ela é aprovada no ano, mas ela só entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte, que são as leis dos orçamentos dos municípios, dos estados da União. A lei de diretriz orçamentária também. O PPA é feito no 1º ano, né? O plano plurianual, que os prefeitos, governadores fazem, o presidente da República também, ele é feito num ano, mas ele só começa a vigorar no 2º ano do mandato do prefeito. Então, isso é a cláusula de vigência, certo? As leis tributárias, por exemplo, elas entram em vigor na data da publicação, mas a aplicação daqueles tributos instituídos só pode acontecer no exercício seguinte, e desde que decorridos também 90 dias. Vocês já estudaram isso com o professor Gabriel e comigo, alguns já foram meus alunos em tributário, a gente tem essa questão da vigência na lei tributária e a validade da aplicação dos novos tributos, que também precisam aguardar uma vacância, um tempo de vacância. Tá ok? Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Estamos comentando a prova, para que vocês não fiquem com dúvida, e é importante, às vezes, o comentário da prova, às vezes, é mais importante do que a própria prova, né? Pregão é um tipo de licitação e concorrência é uma modalidade de licitação, segundo a Lei 14.133/21. Pregão é um tipo de licitação. Tipos, você sabe o que é tipo de licitação, né? Tipo de licitação é o critério de julgamento daquele processo licitatório. Então, a lei chama de tipo os critérios de julgamento. O que é tipo? Menor preço, maior lance, menor preço e técnica, somente técnica, certo? Então, esses são os tipos. Na nova lei de licitação, a 14.133, continuam esses tipos. Pregão é uma modalidade de licitação, concorrência é outra modalidade de licitação. Então, essa afirmação está falsa ou está verdadeira? Pregão e concorrência é modalidade. Aqui está dizendo que pregão é um tipo de licitação. Não.
tipo de licitação é critério de julgamento, é para saber quem vai vencer a licitação. Aí eu escolho pregão, tipo menor preço, eu escolho concorrência, tipo técnica. Então, concorrência e pregão é modalidade. Depois se escolhe também o tipo, que é a forma de julgamento. Ninguém respondeu se é falso, se é verdadeiro. Por tudo isso que eu falei aqui. Tomando um Gatoradezinho para dar uma hidratada depois da caminhada. Então é falso, né? Com certeza essa questão 2, ela se mostra falsa completamente, né? Concorrência, sim, é uma modalidade, mas pregão também é uma modalidade, não é um tipo. Então essa questão número 2 temos como falsa. Questão número 3. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, por favor, fale, interrompam, perguntem. Essa correção é exatamente para tirar as dúvidas que porventura possa ter pairado aí na prova. Então vocês têm que me ajudar aí a questionar para que a gente possa discutir melhor. O último ato a ser praticado no processo licitatório, segundo a Lei 14.133, estamos tratando da lei nova, lei de licitação nova, é a homologação. Está certa essa afirmação ou está errado? O último ato. Verdadeiro. Lá na lei antiga, na lei 8.666, o último ato não era homologação. O último ato era a adjudicação. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, até para chamar atenção. Então, depois de tudo concluído, né, todo o processo concluído, a autoridade superior, vejam que não é a comissão de licitação que homologa o resultado e diz quem é o vencedor. Quem faz isso é a autoridade superior. Às vezes é o secretário da administração, às vezes nos municípios menores é o próprio prefeito que homologa o processo licitatório. Por isso que o prefeito nos municípios menores participa, em tese, desse processo no final dele, né? Como um controlador, né, em vigilante, que a gente chama de ele tem que estar atento ao processo licitatório, porque eu disse para vocês que nas licitações atualmente é onde acontecem os maiores problemas na administração pública, problemas de corrupção, superfaturamento, direcionamento de licitação, esses são os problemas mais comuns, né? No passado, o prefeito, o governador, o presidente, ele conseguia sacar dinheiro sem deixar rastro, né, da administração pública e roubar a administração pública, né, fraudar a administração pública. Com a questão da informatização, dos controles eletrônicos e conciliação bancária, que hoje existe diariamente, é feito isso nos órgãos públicos, só existe um meio do administrador desviar dinheiro, é pela licitação. É quando ele força uma contratação irregular através de um processo que não obedeceu à moralidade administrativa, um processo licitatório fraudulento, é que ele consegue, através da empresa que foi beneficiada com a contratação, que ele consegue receber um dinheiro de volta e fazer frente. Não estou ensinando vocês a fazer isso. Eu só estou dizendo que é aí que é o furo, é aí que é o problema. Se o Tribunal de Contas ficasse somente em cima das licitações, resolveria 90% dos problemas dos órgãos públicos em termos de corrupção, só no controle efetivo das licitações, certo? Então é aí que é o caminho. Então o Tribunal de Contas tem que estar atento, tanto da União quanto dos estados, né? O Ministério Público teria que estar mais atuante nisso, e isso foi criticado naquela palestra que eu coloquei à disposição de vocês, quando o professor Joel Niebuhr, ele fala muito disso, olha, a licitação, ela não funciona direito porque ela tem essas situações de corrupção que estão atreladas a ela. Então, por isso que haveria de ter um controle maior, inclusive, do próprio Tribunal de Contas. E veja que ele fez aquela palestra, né, dentro do Tribunal de Contas, num congresso, um seminário, um congresso, dentro do Tribunal de Contas. A Sociedade Catarinense de Direito Administrativo, alguma coisa assim. E essa palestra, ela mostra muito bem, porque o professor Joel Niebuhr trabalha com empresas, ele é advogado administrativista de empresas.
E essas empresas sofrem muito com a lei de licitação pela pressão que os gestores públicos fazem sobre essas empresas. E atraso de pagamento e não entrega de produtos, aliás, entrega de produtos e serviços sem pagamento adequado, no prazo certo e tal. Questão 3, então, tranquila, né? Verdadeiro, a Idália e o Alberto responderam aqui, é ok. O último ato a ser praticado no processo licitatório, segundo a nova lei de licitação, é a homologação do resultado. Então, essa é a questão número 3. Questão número 4, também tranquila, a prova estava muito fácil, né? Estava muito fácil. Questão número 4, estou colocando aqui no quadro. Quando não há possibilidade de competição, a licitação será dispensável. Aqui eu quero, nesta eu pensei ser inexigível. Ah, mas está certo, a Idália e a Manuel estão certos. Eu que errei aqui na resposta, vou ter que alterar a nota de vocês aí. Quando não é possível a licitação é inexigível, tá certo? A Idália e a Manuela. Foi ali na hora da. Essa afirmação é falsa. Essa afirmação é falsa. Então, olha só, pessoal, como é que eu vou resolver isso? Eu vou alterar no gabarito, eu vou alterar agora no gabarito da prova essa questão, eu consigo alterar ali, e aí o sistema vai corrigir novamente essa questão. Mas fiquem tranquilos, os que colocaram, se eu errei, vocês também poderiam ter errado, né, logicamente. Então, eu só vou mudar a nota de quem for aumentar. Quem baixou a nota, eu vou deixar como está. Não vou fazer essa alteração. Então, depois, no final da aula, hoje, eu já faço essa alteração no gabarito, e aí, quem marcou falso vai ser considerado, e quem marcou verdadeiro, então a nota já está lançada, não vou alterar essa nota, certo? Tá combinado assim? Tá bom? Mas uh, uh, vamos comentar um pouco essa situação. Lá na Constituição está escrito, né, no inciso, acho que é 21, né, do artigo 37, está escrito, ressalvados os casos previstos em lei, né, é obrigatório, né, a licitação pública para a contratação. Resumidamente está escrito isso. Ou seja, essas ressalvas previstas em lei são os casos de licitação dispensável e licitação inexigível. A diferença entre uma licitação dispensável e uma inexigível é que a dispensável seria possível licitar. E a inexigível é quando não há possibilidade. Então, essa afirmação que eu coloco aqui cabe para a inexigibilidade, por isso que ela é falsa. Certo? E eu mosquei, errei quando eu coloquei no gabarito verdadeiro. Quando não há possibilidade de competição, a licitação será inexigível e não dispensável. Dispensável é quando haveria possibilidade de licitar, mas em função de uma guerra, em função de um estado de calamidade, uma questão de segurança pública, no caso de pandemia, urgência, emergência, situações raras, que se não tivesse acontecido aquelas situações raras, poderia licitar. Mas aí a lei permite que não se licite, se dispense a licitação, porque a situação é crítica, é momentânea, é urgente e tal. Aí a lei teve que prever essas situações e aí ela fez uma lista de situações taxativamente e aí se aplica a dispensa de licitação, ou seja, o poder público contrata diretamente sem licitação em função dessa ressalva, dessa possibilidade. Os 3 casos de inexigibilidade continuam sendo, né? São só 3 casos de inexigibilidade. Se não tiver nessa rol aqui, a contratação direta é por dispensa, não é por inexigibilidade. Os casos são quando um produto é fornecido por um fornecedor só, ou um representante só. O segundo caso é quando a contratação é para um serviço de notória, que exija notória especialização, um serviço singular, um serviço diferenciado, que exige contratação direta de um escritório, por exemplo, de advogado, que seja muito bem avaliado, né, para que não erre nos seus procedimentos.
e a contratação de pessoal do setor artístico, né? Cantores, músicos, shows, etc. e tal, porque não há possibilidade de licitação entre cantores, porque não tem dois cantores iguais. Então, se tu quer contratar o Roberto Carlos, tu contrata o Roberto Carlos. Se quer contratar o Zezé de Camargo, tu tem que contratar o Zezé de Camargo. Não há possibilidade nenhuma de licitação. Então, ela é inexigível pelo fato de que ela não é possível de ser realizada. Tá ok? Então, combinamos, eu altero o gabarito, coloco essa questão, já vou fazer isso agora, e depois, deixa eu ver se eu consigo aqui, depois eu editar, deixa eu ver uma coisa aqui, editar, false, atualizar. Então, essa questão aqui agora, ela aparece aqui como falsa, então ela vai alterar a nota aqui, só que lá no Diário Online eu só vou modificar para aqueles alunos que tiverem aumento de nota. Aqueles que tiverem diminuição de nota, eu vou deixar como já lançado e não vou alterar, certo? Não vou tirar ponto. Só é necessário fazer esse esclarecimento aqui, para que não pare dúvida também sobre isso, certo? Todos entenderam? Vamos copiar a questão número 5 e vamos jogar aqui no chat. Questão número... O pessoal está mudo, entrou mudo, saiu calado. Vamos ver o que diz a questão 5 aqui. Questão 5. A utilização da modalidade de licitação pregão só pode ser utilizada se o valor da compra for inferior a 330 mil, tanto na Lei 10.520 quanto na nova Lei de Licitação. Falso ou verdadeiro? Estranha essa afirmação, né? Pessoal, o pregão é falsa, com certeza. Essa afirmação aí da área está certa, é uma afirmação falsa. Por que é falso? Porque o pregão não leva em consideração o valor. Nem quando ele surgiu lá em 2002, por essa lei 10.520, o pregão foi criado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, na época das privatizações das telecomunicações, e as agências foram criadas, agências de fiscalização desses serviços terceirizados, pelo governo federal, e aí criou-se a lei do pregão, trazendo como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazia já o pregão, e o Brasil adotou essa modalidade nova para a compra de produtos e serviços considerados comuns, independente do valor. Então, quando essa afirmação aqui coloca valor, não existe isso. O pregão nunca teve a sua escolha definida pelo valor da compra. Escolhe-se fazer a licitação pelo pregão desde que o produto, serviço ou obra seja comum. E isso agora está reafirmado na nova lei de licitação. Então, na Lei 14.133/2021, que é a nova lei de licitação, ela deixa bem claro isso. O que são produtos, serviços e obras comuns? Independente do valor, sendo comum, pode-se utilizar a modalidade pregão. Não sendo um produto comum, a outra possibilidade é a concorrência. E vejam que agora, na nova lei de licitação, até a concorrência agora não está mais ligada a valor. Antes era obrigatório fazer concorrência acima de 3.300.000 reais. Agora não, agora se faz a concorrência em função do produto, da descrição do objeto a ser contratado. Se for um produto não comum, concorrência. Se for um produto comum, que 99% das coisas que se compra e se contrata na administração pública são coisas comuns. Então, hoje, na prática, 99% das licitações se dá pela modalidade pregão. Então, tem que ser bom no pregão, tem que ter um bom pregoeiro no município, no estado, na União, porque a maioria dos processos se dará pelo pregão. O pregão é mais ágil, mais célere, existe aquela fase das propostas verbais, as empresas baixam o preço mesmo em função de que o pregão é mais ágil, é mais participativo. Eu falei para vocês dessa característica, né, do pregão ser uma modalidade mais vantajosa para a administração pública. Já a concorrência, não. Concorrência é envelope fechado, chega a proposta, não tem discussão. Quem apresentou a melhor proposta ou a melhor técnica vai ser
o vencedor, mas não tem disputa direta entre os participantes, como tem no pregão. Então, essa afirmativa aqui está falsa porque não existe mais nenhuma vinculação na escolha das modalidades em função do valor. Não há vinculação na escolha das modalidades pelo valor. Não há vinculação de valor à escolha das modalidades. Tá ok? Questão número 6. Questão número 6. Vamos ver como é que diz aqui. Deixa eu colocar aqui no chatzinho. Questão número 6. A ausência de interessados em participar do processo de licitação pública indica que a licitação é deserta, sendo dispensável a licitação se houver prejuízo para a administração a tentativa de sua repetição, segundo a Lei 866 de 93. Falso ou verdadeiro essa afirmação? Houve a licitação, pessoal, aconteceu a licitação, foi feito o edital, foi publicado, chegou na data da abertura dos envelopes, né, para receber os envelopes, não apareceu ninguém. Ninguém se interessou pelo edital. É possível isso? É possível. E aconteceu o quê? Então, a licitação foi deserta. Não apareceu ninguém, a licitação é deserta. Se não houver prejuízo para a administração, deve-se fazer uma nova tentativa. Publicar novamente o edital, alterar as datas do edital e publicá-lo novamente. Mas se trouxer prejuízo essa tentativa de repetição, se já tiver que comprar um produto, por exemplo, merenda escolar, tu fez uma licitação, deu deserta, mas as aulas vão começar, eu preciso comprar merenda escolar, não posso deixar as crianças sem comida. Comida, alimentação num hospital público, por exemplo. Se eu repetir a licitação, vai demorar e as pessoas vão... Aí é possível, então, dispensar a licitação e contratar direto, porque a tentativa de uma nova licitação pode trazer prejuízos para a própria administração. Isso tem que ser comprovado, isso tem que ser claro, evidente, cristalino, né? Não pode ser só alegações, tem que ter comprovação de que a coisa está acontecendo assim. Então, essa afirmação é verdadeira. A Sandra e a Idália que responderam aqui estão corretas. Essa afirmação é absolutamente verdadeira. Quando há ausência de interessados, chama-se isso licitação deserta, e se não houver prejuízo para a administração a sua repetição, repete-se. Se tiver prejuízo, aí não se repete. Certo? Então, é dispensável a licitação se houver prejuízo para a administração a tentativa de uma repetição. Está claro isso, né? Está tranquilo, né? Isso é uma das ressalvas, então, conforme a Constituição, né? Ressalvados os casos previstos em lei, de fato, tanto na lei antiga quanto na lei nova, nós temos essa figura da licitação deserta. Questão número 7, outra barbada. Nessa turma da manhã, essa nossa turma agora, eu fiz mais perguntas da lei nova. A turma da parte da noite, da sexta-feira à noite, eu perguntei algumas coisas a mais da lei antiga. Então, só algumas mudanças. Credenciamento é uma nova modalidade de licitação, segundo a Lei 14.133 de 2021. Falso ou verdadeiro? Credenciamento, aparece esse credenciamento na lei nova. Idália, quais são as modalidades de licitação da lei nova? Pregão, concorrência, número 2, concurso, continua o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. São 5 modalidades que nós temos na lei nova. O credenciamento não é uma modalidade de licitação. O credenciamento é um procedimento de contratação. Esse tal de credenciamento, pessoal, já existe na prática, e já existia na prática antes dessa lei. Os municípios, o Estado e a União já realizavam esse procedimento. E o Tribunal de Contas, mesmo não tendo uma lei, aceitava isso. Por quê? Porque o poder público ele definia um valor para
por exemplo, exames de laboratório. Vamos supor que o município é que faz a gestão do SUS, né? Vocês entendem isso? O município precisa realizar exames de laboratório dos pacientes das unidades de saúde, do hospital público municipal, etc. Para atender pelo SUS, precisa fazer exame, o médico manda fazer exame de sangue, tem que fazer exame de sangue. O que o município fazia? Ele fazia um edital de credenciamento, que não é uma modalidade de licitação, é uma forma de contratação direta, sem licitação, pelo credenciamento. O laboratório que se interessar pelo edital vai até o prédio da prefeitura, vai lá e faz um cadastro, se credencia para realizar os exames, desde que ele aceite aquele preço definido no edital. Então, não há disputa de preço. Todos os laboratórios que se interessarem e que estão situados no município, aquele que está fazendo o credenciamento, podem se credenciar. Então, se tiver 5 laboratórios, 5 quiser se credenciar, credencia os 5. Se tiver 10, credencia os 10. Se tiver 2, credencia 2. Se tiver 10 e só 5 se interessaram, 5 não se interessaram, esses ficam de fora. Então, o credenciamento não é uma modalidade de licitação. Não consta no rol das modalidades, nem na lei antiga, nem na lei nova. Mas ele consta na lei nova como um procedimento. Chamaram isso de procedimento, que no fundo é um procedimento de compra direta sem licitação. No fundo é isso. Então, essa afirmação é falsa, segundo a Idália aqui respondeu, e de fato é falsa. O credenciamento é uma nova modalidade de licitação? Não. Não, não é. Não é uma nova modalidade de licitação. Então, é falsa essa afirmação, certo? Questão número 8. Questão número 8. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, né? Estamos aqui exatamente para isso. Tirar as dúvidas de vocês. Informo que essa aula está sendo gravada, né? Então, se vocês quiserem assistir depois essa correção, ou algum aluno que não assistiu aqui agora pode assistir depois, eu vou deixar na plataforma e vou colocar no YouTube também. Registro de preço é um procedimento auxiliar segundo a nova lei de licitação. Agora sim, ó. O credenciamento é um procedimento auxiliar e o registro de preço também é um procedimento auxiliar segundo a nova lei de licitação. Está certa essa resposta? Está verdadeira? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Verdadeira. Então, o credenciamento e o registro de preço são procedimentos de contratação, né? Eles passaram a chamar agora de procedimento auxiliar na contratação, né? Tranquilo. O que é o registro de preço na prática? O registro de preço, tu faz a licitação, né? Escolhe uma modalidade, escolhe um tipo, né? Realiza a licitação e a empresa vencedora, ela vai assinar um contrato de registro de preço ou uma ata de registro de preço. Assinando essa ata, essa empresa vencedora, ela fica na obrigação de entregar uma quantidade X daquele produto licitado para o órgão público. Vejam, o órgão público não é obrigado a comprar tudo aquilo, mas a empresa é obrigada a entregar, se for convocada para entregar, aquela quantidade licitada. Então, por exemplo, o município licitou combustível, gasolina, por exemplo, fez uma licitação para escolha do menor preço entre os postos dentro de um raio de alcance do município. Os postos de gasolina competem, né? E vence aquele posto de gasolina que vender a gasolina pelo menor valor. E aí fica registrado no contrato, isso é um registro de preço, fica registrado aquele valor da gasolina que aquele posto tem que entregar para o município e a quantidade, 30 mil litros por um ano. Então, o município, à medida que vai abastecendo os veículos, vai emitindo, o posto de gasolina vai emitindo uma nota fiscal naquele valor que ele ganhou a licitação. E os carros do município vão sendo abastecidos ali. Até 30 mil litros,
aquele contratado, aquele posto contratado, precisa entregar aquela gasolina por aquele valor. Alguém vai perguntar, professor, mas a gasolina toda hora aumenta o preço? Bom, aí tem que realinhar os preços. Depois que aumenta o preço, o dono do posto faz um requerimento de aditivo no contrato para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E a gasolina é uma coisa que acontece diversos aditivos, porque toda semana aumenta a gasolina, o posto de gasolina tem que fazer a readequação do valor. Então ele venceu com o valor X, mas à medida que vai passando o tempo, ele pode sofrer reajustes, logicamente. Qualquer um dos que fossem competir na licitação teriam esse direito, então não é um direito só daquele que venceu. Todos teriam esse direito caso vencesse a licitação. Então, tem alguns produtos que é necessário sempre estar realinhando, né, o valor, porque o mercado e a inflação vai aumentando os valores e é possível aditar o contrato, né, fazer aditamento ao contrato administrativo e alterando os valores na medida que vai passando o tempo, certo? Se for uma obra pública que demore 2 anos, por exemplo, uma obra dessas aí do alargamento da praia, vamos supor que passe de um ano para o outro, demore mais de um ano, o contrato vai prever esse realinhamento do preço, né, em função do preço da areia, do combustível, da draga, da hora de trabalho, do salário mínimo dos funcionários. Tudo isso implica numa planilha de preço que precisa ser realinhado de acordo com a inflação. A licitação não é para escolher um vencedor e quebrar o vencedor. A licitação é para que ele tenha o seu lucro, de acordo com o que ele apresentou na proposta, para que ele seja vantajoso também para o particular, não só para a administração pública. Embora a supremacia do interesse público sempre exista sobre o particular, a licitação não é um meio de quebradeira de empresas públicas, é um meio de contratação pelo menor preço, mas mantendo a qualidade do serviço e mantendo a saúde financeira também das empresas. Então, seria um absurdo que os contratos não pudessem ser reajustados, realinhados, os seus preços, readequados os seus preços, né? Reequilibrado financeiramente os custos de uma obra ao longo do tempo. Tem obras públicas que demoram 10 anos, essa duplicação da BR-101 demorou mais de 10 anos. Imagina que o vencedor da licitação tivesse que manter o preço original. Depois de 10 anos, aquilo não vale mais nada. Então, é preciso, é importante ter uma cláusula de reequilíbrio. Até nessa palestra do professor Joel Niebuhr, ele fala isso, né? Que esse reequilíbrio anual dos contratos deveria ser de ofício, não precisaria nem ter requerimento do empresário, do que venceu a licitação, do contratado. O contratante, que é o município, o Estado, a União, deveria já dar esse realinhamento automático pela inflação, mas não é o que acontece na prática, por isso que o professor Joel comentou isso e criticou muito isso, né? Que às vezes até o poder público deixa de dar, inclusive, feito o requerimento, o prefeito nega esse reequilíbrio, e aí a empresa tem que entrar em juízo para buscar uma liminar pelo abuso da autoridade e não conceder esse reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, certo? Então, aqui a questão número 8, a resposta é verdadeira. O registro de preço é um procedimento auxiliar, segundo a nova lei de licitação. Questão número 9. Questão número 9 fala o seguinte. Vamos ver o que diz a questão número 9 aqui. Deixa eu só colocar aqui no chat. Questão 9. Vamos lá. É possível contratar diretamente, não, está escrito errado, diretamente profissionais com notório saber, desde que o serviço seja singular, o que será realizado por dispensa de licitação, segundo a Lei 866 e a Lei 14.133, já que não é possível licitar. Essa afirmação está correta ou está errada? No caso de contratação de profissionais com notório saber, não é um daqueles 3 casos da inexigibilidade que eu falei para vocês há pouco? Sim ou não? Essa afirmação ela é falsa. É possível contratar diretamente profissionais com notório saber, desde que o serviço seja singular. Aqui, pessoal, quero fazer um parênteses. Quando a lei fala em serviço singular, e eu já vi isso aqui no Tribunal de Contas de Santa Catarina
conselheiros confundirem o que é um serviço singular, pessoal. Ó, artigo 74 da nova lei, ó, inexigibilidade. Era o artigo 25 da lei antiga, agora é o artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de. Aí o Ricardo pode colocar para nós aqui o caso esse, qual é o inciso. Tem um inciso que fala dessa contratação. Um serviço singular não quer dizer que só uma pessoa possa realizar. Não é a contratação de um único profissional no mercado que saiba fazer, não. É a contratação de um profissional do mercado que saiba fazer o serviço que é singular. O que é singular não é o profissional. Eu posso ter 10 profissionais com notório saber para serem contratados. E eu vou buscar entre esses 10 eu vou escolher um deles. Mas qualquer um deles poderia fazer o serviço. Mas o serviço é que é singular, o serviço que é excepcional. Então, a contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização vedada e inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, o que torna inviável a licitação é exatamente a singularidade do serviço. Então, eu vou buscar no mercado alguém que já tenha realizado esse serviço, que já tenha demonstrado capacidade técnica para que esse serviço seja bem feito, tendo em vista ser um serviço de muita importância. Eu vou dar um exemplo claro aqui, o que torna inviável, por exemplo, o estado de Santa Catarina. Vocês que são jovens, eu acho que vocês não acompanharam muito isso. Existe aqui, ó, na divisa do Paraná com Santa Catarina, ali na frente de, acho que Guaratuba, ali, Itapuá, por ali, no mar, uma plataforma de petróleo, certo? Existe uma plataforma de petróleo aqui na divisa do Paraná com Santa Catarina. O petróleo, ao ser explorado pela Petrobras, existe uma legislação específica que prevê que se a plataforma tiver de frente para um estado X, aquele estado vai receber royalties por aquilo. O estado e os municípios que são fronteiriços a essa plataforma. Santa Catarina reivindicava os royalties dessa plataforma, por quê? Porque dizia que essa plataforma estava em frente ao estado de Santa Catarina. Em frente. O Paraná entrou com uma ação dizendo não, essa plataforma está em frente ao estado do Paraná. Então, cada um media uma linha para cá, outro media uma linha para lá e não chegavam a um acordo. Até que os dois resolveram, então, entrar na justiça para garantir esse tal de royalties do petróleo, né? Que é bastante dinheiro, importante para o Estado. Então, o Estado de Santa Catarina foi atrás de um profissional para desfazer essa ação judicial, que é uma ação singular. Ou vocês, na faculdade, aprenderam a trabalhar com ações envolvendo royalties de petróleo? Ninguém trabalha isso na faculdade. Alguém que, depois de formado como advogado, é que busca uma especialização, busca estudar, desenvolve algumas teses, se torna um intelectual especializado, com mestrado, com doutorado, com serviço publicado, com livro. Aí o que o Estado de Santa Catarina e também o Estado do Paraná? Eles vão nesse escritório profissional. Professor, mas não quer dizer que só tenha um. Não quer dizer que só tenha um. O serviço é singular, o serviço é um serviço excepcional, fora dos padrões ordinários, eu diria. Mas os profissionais podem até ter dois, tanto que Santa Catarina contratou um escritório e o Paraná contratou outro escritório. Claro que não seria o mesmo escritório que ia advogar para as duas partes. Vejam que os dois estados contrataram por inexigibilidade, sem licitação, portanto, porque se torna inviável a licitação, nesses casos excepcionais. Porque se tu fizer uma licitação, um recém-formado em direito vai dizer, eu sei fazer isso aí. Sabe fazer o quê? Se tu nunca fez uma ação dessa, tu nunca estudou isso, tu saiu da faculdade sem saber isso. Então, não dá para correr risco nesses trabalhos, nesses serviços técnicos especializados de natureza intelectual. Certo?
Então tem que abrir o olho, tem que abrir o olho. Todo gestor público, ao contratar, professor, mas e os advogados do Estado concursados não sabem fazer? Às vezes não. Às vezes se formaram e fazem ações trabalhistas, fazem ações comuns, fazem ações que qualquer protozoário da Lua aí sabe fazer, né? Qualquer ameba sabe fazer. Agora, um trabalho diferenciado, de nível intelectual diferenciado, exige que se tenha um profissional adequado, né? Assim dentro da medicina, assim dentro da engenharia, contratar uma empresa para fazer um projeto básico da ponte de Laguna. Não é qualquer escritório de engenharia que sabe fazer uma ponte sobre o mar em curva e estanhada ainda. Então, eles devem ter feito uma licitação muito bem feita, ou se não houvesse como pela licitação contratar, poderiam até contratar um escritório diferenciado. O Oscar Niemeyer, quando era vivo, o escritório dele era contratado pelos órgãos públicos diretamente, por inegibilidade, porque ele fazia um serviço de natureza intelectual singular. O serviço era singular, mas não quer dizer que não tenha dois arquitetos famosos para serem contratados. Mas claro que aí, nesse caso, tu contrata um só. Mas é impossível travar uma licitação, botar em disputa quando o serviço é singular. Certo? Legal? Então, essa afirmação é falsa porque aqui não cabe a dispensa, cabe a inexigibilidade, né? Questão 9, então, falsa, porque ela está afirmando que caberia a dispensa. Não, cabe a inexigibilidade, nesse caso de contratação de serviços técnicos especializados. E a última questão, eu vou tocando, né? O pessoal não me interrompe aí, é porque em tese estão entendendo, né? Então eu vou indo à frente aqui. Nós já estamos com quase 9 horas. Vamos lá. A última questão número 10, diz o seguinte: podemos afirmar que na nova lei de licitação, Lei 14.133, os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados da data da divulgação do edital, são em regra menores que na antiga lei de licitação. Essa lei nova, de fato, trouxe prazos bem mais curtos, né, entre a publicação do edital e a apresentação das propostas, né? Exatamente para dar mais celeridade. Eu destaquei isso quando eu comentei, né, que na lei antiga os prazos eram bem mais longos, principalmente na concorrência, né, que os prazos variavam entre 30 e 45 dias. Agora são no máximo 30 dias, tem coisas que são 8 dias úteis, 5 dias úteis, muito mais célere, né, os processos. Até porque agora as empresas têm acesso aos editais pela internet, não precisa mais comprar edital, se deslocar lá para comprar um edital impresso. Tudo está disponível no site do município, do estado, da União, a ampla divulgação em PDF, pode baixar e imprimir. Então é rápido para te elaborar uma proposta. Então não precisa mais esperar tanto tempo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas, porque as empresas conseguem rapidamente quantificar o seu valor e se preparar para o dia da abertura dos envelopes e a entrega e abertura dos envelopes. Então, por isso que essa afirmação ela é absolutamente verdadeira, né? A nova lei de licitação. Vejam que nessa prova praticamente a gente trabalhou quase somente com a lei nova já, né? Embora a lei antiga ainda permaneça em vigor durante 2 anos, até 1º de abril de 2023, mas temos que começar a pensar e meio que afastar essa lei antiga para começar a trabalhar somente a lei nova. Trouxe essa lei nova algumas modificações importantes, eliminação da tomada de preço e do convite como modalidade de licitação e a inclusão do diálogo competitivo, que eu nunca vi acontecer ainda, mas estou curioso para saber como é que vai funcionar esse tal de diálogo competitivo. Bom, agora eu preciso baixar aqui, eu vou remover esse arquivo e vou baixar um arquivo
Aliás, fiz bobagem. Vou ter que baixar de novo esse arquivo aqui, porque ainda nós vamos tratar aqui dos contratos. Então, nós vamos falar um pouco sobre os contratos e um pouco sobre a palestra, né, do nosso amigo Joel Niebuhr. Aqui. Estou baixando aqui o arquivo novamente. Eu tinha apagado o arquivo da nossa unidade 1. Bom, essa palestra do Joel Niebuhr, pessoal, ela é muito crítica, de fato, né? Ela é muito até raivosa, diria, né? Porque ela bate de frente com a lei de licitação e diz, olha, a lei de licitação a licitação pública tem um objetivo, que é comprar mais barato, comprar mais rápido e comprar um produto bom. Aí o Joel Niebuhr, na palestra, diz assim, a lei de licitação compra rapidamente? Não. Compra pelo menor preço? Nem sempre. E o produto é bom? Também, às vezes, não é bom. Então, o Joel Niebuhr, foi até professor da Univale já, o Joel, ali acho que em Biguaçu e Floripa, ele foi professor. Depois ele montou esse escritório em Florianópolis, se especializou. Eu diria que ele e o Marçal Justin Filho é um conhecido administrativista no Brasil inteiro, mas o Joel aqui no estado é muito reconhecido. Ele tem várias defesas de prefeitos e várias defesas de empresas que participam da licitação. Então, o Joel diz o seguinte, olha, pessoal, se vocês não assistiram essa palestra, é importante assistir. Ele diz, olha, o problema da licitação, às vezes, não é o processo em si da licitação, mas na hora da contratação existe um cronograma de pagamento, ele diz. E os entes públicos, embora tomem os serviços, comprem os produtos de terceiros, de particulares, não obedecem esse cronograma de pagamento e atrasam o pagamento. Isso traz prejuízos incalculáveis para a iniciativa privada, para o participante, para o contratado. O contrato administrativo envolve o Estado e um particular. Mas o Estado está sempre acima, porque os interesses públicos estão acima dos interesses privados. Só que esse estar acima é tão exagerado que o poder público acha que tem o direito, né, de achincalhar, como ele mesmo usa essa expressão, o contratado, deixar o contratado em situação constrangedora, não pagando as notas fiscais na ordem cronológica da apresentação das notas. Então ele diz, se eu prestei um serviço e entreguei a nota para o município, primeiro que o professor Mauro Gaspi, que também prestou um serviço, e depois quem prestou outro serviço foi o professor Walter, depois o professor Pilau. Vamos supor que todos nós tivéssemos uma empresa contratada, cada um prestando o seu serviço. Aquele que apresentou, eu que apresentei a nota primeiro, tem que receber primeiro. Eu entreguei o produto primeiro, tirei nota primeiro, eu preciso receber primeiro. E o poder público inverte, às vezes, essa ordem de pagamento. Ele paga para quem distribui propina, ele paga para os amigos, ele paga para os conhecidos, ele paga para aquele que vai lá encher o saco do secretário de finanças ou do prefeito para receber. E isso a lei deixa muito claro que os pagamentos acerca dos contratos administrativos precisam respeitar a ordem cronológica da apresentação das notas ou das faturas. Nota fiscal ou fatura, a mesma coisa. Então, se eu prestei um serviço e concluí o serviço e emiti uma nota fiscal e entreguei, tem que ter um controle dessa ordem cronológica. Lá na nota vai estar lá o dia e o horário que aquela nota foi entregue no balcão do município. Hoje, inclusive, é por meio eletrônico, a gente manda a nota fiscal por meio eletrônico. Então, lá tem registrado quem entregou primeiro. Quem entregou primeiro tem que receber primeiro. Se tu atrasa o pagamento um mês, dá um prejuízo para aquela empresa, se for uma empresa que está fazendo uma obra, ela tem lá 100 mil de folha de pagamento, ela tem mais 500 mil de material que ela usou e que ela tem que pagar aos fornecedores. Se o Estado, se a União, se o município atrasa um mês, é 2 milhões que aquela empresa deixou de receber. Se atrasar 2 meses, são 4 milhões, se atrasar 3 meses, são 6 milhões. Isso faz com que a empresa comece a abandonar a obra, ou fazer mal feito, ou colocar material de segunda, ou
corromper o gestor para dizer, meu amigo, me paga, pelo amor de Deus, eu vou te dar aí 10%, 5%, 15% do valor, mas tu me paga. Então, o que ele critica muito na lei de licitação? Que ela, embora esteja escrito claramente que o pagamento tem que ser na ordem cronológica, na prática isso às vezes não acontece. Os municípios mais organizados, quando o secretário de Finanças é um cara correto, organizado, ele faz isso acontecer corretamente, mas nem sempre isso acontece. O que não pode, que é o que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, é comprar respiradores, mesmo numa pandemia, mesmo que havia urgência na necessidade, e pagar antecipadamente sem receber o produto, né? Sem receber o respirador, sem ao menos ir lá na empresa ver se a empresa tinha algum depósito, alguns respiradores em depósito, se de fato ela trabalha com isso. Então, tem governadores aí que compraram testes, respiradores, outros equipamentos que a empresa nem vendia. Era uma empresa de vinho que resolveu vender respirador. E o pagamento foi antecipado, vê? É o inverso do que nós estamos falando. O Estado pagar antes de receber o produto. Isso é um absurdo. A Lei 6.320, que é a lei das finanças públicas no Brasil, que é de 64, essa lei, ela deixa claro isso. Ela não sei se é o artigo 60 e pouco, ela diz, olha, não pode pagar antes. Nos contratos administrativos, primeiro tu recebe, depois tu paga. E o governo do estado de Santa Catarina fez o contrário, pagou antes e não recebeu depois. E isso é prejuízo aos cofres públicos. É tão difícil arrecadar e aí se joga pela janela 33 milhões. Não estou condenando o governador, não sei se foi ele que deu esse comando, se deu essa ordem, mas alguém errou. Alguém dentro da administração pública tem que ser responsabilizado por esse erro que aconteceu. E aí quase caçou o governador e tal. Você sabe do processo que é. Tudo isso envolveu o quê? Uma dispensa de licitação pelo estado de emergência, né, calamidade, inclusive, pelo estado de calamidade, foi comprado diretamente sem licitação, por dispensa, foi feito um contrato com uma empresa que dizia ter respirador, foi pago antecipado, que é um erro brutal, um erro e uma ilegalidade flagrante, e não foi recebido o produto. Diz que parte foi recebido, parece que a empresa devolveu um pouco do dinheiro, mas em tese, acho que o Estado vai perder um... Bom, está na justiça, está discutindo, tudo isso é possível, certo? Aí o que o Joel Niebuhr diz? Se a empresa entrar na justiça para cobrar o município, o Estado, a União, o ente público, se entrar na justiça, vai entrar no regime dos precatórios. Até falei na aula sexta-feira à noite, para os alunos da noite, que o governo federal agora resolveu dar um calote nos precatórios também, para poder aumentar o Bolsa Família, mudar de nome e tal, tudo em função da questão política. O governo federal resolveu chamar o presidente do Senado, chamou o presidente da Câmara dos Deputados, aí o Paulo Guedes foi lá conversar com eles, vocês nos autorizem a não pagar os precatórios o ano que vem, porque nós precisamos aumentar o Bolsa Família. E aí os credores que estão há anos na justiça para receber esse dinheiro do Estado, quem sabe empresas que prestaram serviço que não receberam, aposentados que têm diferença salarial para receber de anos, que já até uns já morreram, está na mão dos herdeiros já essa herança maldita aí dos precatórios. E o regime de pagamento do poder público nas ações de cobrança é por precatório, artigo 100 da Constituição. Se vocês tirarem um tempo para ler o artigo 100 da Constituição, vocês vão ver o regime de precatórios que está escrito lá. Tem que ganhar ação, uma sentença, tem que protocolar essa sentença no Tribunal de Justiça ou no STJ, se for contra a União, ou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se for fizer uma ação aqui em Santa Catarina. Depois de vencer a ação contra o Estado, além de tu ganhar ação, o recurso, tem que ganhar o recurso, porque o recurso é obrigatório nas ações de maior valor, e depois ainda o pagamento é feito pelo próprio tribunal. Tem que esperar o município entregar o dinheiro para o tribunal e o tribunal saldar o precatório. Veja, o judiciário que vai receber a grana para depois passar para o credor. E vejam, isso tudo pode ser fruto de um contrato administrativo. E essa espera, essa demora de 10, 15, 20 anos, pode ser a bancarrota da empresa. Então, essa contestação, essa palestra em que o professor Joel ataca ferozmente a lei de licitação, ela vai perdurar pela lei nova.
A lei nova não trouxe muitas modificações nessa questão. Aí ele aponta um caminho, né? Em vez de fazer uma ação de cobrança e cair nos precatórios, ele diz assim: eu faço uma ação de obrigação de fazer, de pagar dentro da ordem cronológica e consigo uma liminar para bloquear os pagamentos das outras notas que não sejam do meu cliente, porque ele está na fila, primeiro na fila. Então, o juiz diz assim: de fato, se o senhor entregou a nota antes, o senhor tem que receber antes. Então, bloqueia os pagamentos dos outros e, enquanto não pagar o seu, não libera o pagamento dos outros que estão depois da sua nota em termos cronológicos. Essa é uma ação que o professor Joel Niebuhr apresentou nesse seminário, nessa coisa. Eu já usei disso, já fiz isso aqui no escritório para uma empresa que tinha dinheiro para receber do município, um município aqui perto, que não pagava, e era gasolina, era um posto de gasolina. E nós entramos com essa ação de obrigação de fazer e o juiz deu a liminar e bloqueou os pagamentos outros que não sejam aqueles da ordem cronológica. Aí teve alguns que receberam até um pouco antes do meu cliente, depois o meu cliente já rapidamente recebeu. Ou seja, de uma palestra e uma sugestão de um professor, né, de um palestrante, às vezes a gente consegue encontrar soluções para o escritório da gente. Por isso achei interessante passar para vocês essa palestra, né, em que o professor Joel, então, explica várias situações. Uma das situações que ele diz, olha, é justificável que o contrato administrativo tenha cláusulas leoninas para proteger o Estado dos picaretas, mas essas cláusulas não podem ser muito exorbitantes, muito severas, né? Como é o que acontece na prática hoje ainda. Então, ele critica um pouco essa questão das cláusulas leoninas. Então, a gente, depois de fazer esse comentário, nós vamos abrir aqui eu vou fechar a tela grande aqui e vou lá para o slide número 67, eu acho que é, onde nós paramos, quando a gente falou dos contratos aqui, ó, contratos administrativos, ó. Aqui vocês têm na tela, ó, que qualquer ajuste que a administração celebra com pessoas físicas ou jurídicas para a realização de finalidades públicas é chamado de contrato, né? Administrativo, contrato administrativo. Vocês têm que ter muito claro que os contratos administrativos se diferenciam dos contratos privados. O regime jurídico dos contratos administrativos é o regime jurídico público, que a primazia é preservação do interesse público. Nos contratos entre particulares, existe uma igualdade de condições. A em relação a B, A contratante, B contratado. Nessa configuração, eles estão numa horizontalidade de direitos e deveres, nos contratos particulares. Nos contratos administrativos, o Estado, que é o A, passa para frente aqui, ó, fica em cima, e o B, que é o contratado, que é o particular, fica aqui embaixo. Os contratos administrativos, eles são verticalizados em termos de interesse. O Estado fica acima, com várias vantagens em relação aos privados. Contratos entre privados, não há isso, porque se houver isso, dá para anular o contrato, é possível anular por cláusulas leoninas. Contratos entre particulares precisa respeitar essa horizontalidade, eles têm que estar no mesmo nível de direitos e deveres. No caso dos contratos administrativos, os direitos da administração são enormes e os deveres quase o único é o pagar, né? E ainda assim o poder público paga atrasado. E o contratado, que é o particular, pessoa física ou jurídica, quase direito nenhum, ele só tem o direito praticamente de fazer acontecer a obra e o serviço e entregar o produto e esperar o pagamento. Essa é uma característica do contrato administrativo, né? A supremacia do interesse público, a vantagem do interesse público sobre os particulares contratados. O contrato administrativo, então, é igual, né, na prática, a aplicação da superioridade do interesse da administração perante aos contratados, ok? Nós temos algumas características muito importantes. Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo ok? Eu não sei se vocês estão me enxergando na tela aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu só mudar aqui a... Ok, o Adriano, vocês que estão ouvindo. Só um pouquinho que eu vou... Deixa que eu vou lá. Outro, fica lá. Chegou meu sócio Eduardo aqui.
Ele vai ficar lá na... Liga o ar lá para te não morrer de calor lá. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, vamos retomar. Estou no meu escritório aqui, chegou meu sócio, ele vai para outra sala ali e nós vamos seguir. Já que vocês estão ouvindo tudo tranquilo aí, aqui eu coloquei 10 características dos processos, dos contratos administrativos. Olha só. A primeira característica do contrato administrativo, obviamente, evidentemente, é a presença do Estado como uma das partes, né? Presença da administração pública ou do Estado como uma das partes, como poder público em um dos lados do contrato. Então, o contrato administrativo, passo número 1, tem que ter o Estado de um lado contratando e um particular do outro lado sendo contratado, certo? Então, essa é a primeira característica do contrato administrativo. A segunda característica importante, né, do contrato administrativo é a finalidade pública dos contratos. Os contratos públicos, lógico, têm finalidade legal pública, tem que ter motivação para contratar. Não é possível, né, um administrador público exercer o seu poder e contratar algo que não tenha interesse público, que não tenha finalidade pública. Então, primeira característica, tem que estar o Estado presente. Segundo, o Estado tem que querer alguma coisa que seja de interesse público, finalidade pública do contrato. Se a finalidade de um contrato administrativo não for público, é possível uma ação popular. Qualquer cidadão com título eleitor naquele município ou naquele estado pode intentar uma ação contra o gestor para anular o ato da contratação. E para isso serve a ação popular. Sempre que os contratos firmados pela administração não tiverem finalidade pública, é possível barrar isso por uma ação popular. Se o Ministério Público quiser intervir, ele pode até auxiliar o popular, esse cidadão que intentou a ação, ele pode até acompanhar essa ação. E até depois, se houver desistência por parte do particular, o Ministério Público assume a condição de autor da ação. E o Ministério Público tem também a possibilidade da ação civil pública, né? A ação civil pública também busca, né, a legalidade, a finalidade pública dos contratos pode ser contestada também pela ação civil pública intentada, então, pelo Ministério Público. Ok? Terceira característica do contrato administrativo é obedecer a forma legal que é escrita. A lei diz que os contratos administrativos precisam ser escritos, precisam ser formalizados. Não há na administração pública contrato verbal. Você sabe que entre particulares uma nota fiscal quase significa um contrato, né? Tu pode reivindicar a troca de um produto pela nota fiscal. A nota fiscal, no fundo, estabelece a relação jurídica do contrato. No caso da administração pública, não. Os contratos precisam ser previamente licitados ou, em casos excepcionais, dispensada a licitação ou a inexigibilidade da licitação, mas depois de definido o vencedor do contrato, depois de homologado o resultado da contratação, o contrato precisa ser formal, precisa ser escrito. O prefeito não pode chamar um pintor e dizer, pinta o colégio da escola que depois eu te pago. Não existe isso de forma verbal, tem que ser contrato escrito, certo? Na lei de licitação, a lei antiga, a lei 8666 de 93, no artigo 60, parágrafo único, até permitia para compras de pequeno valor, que no caso hoje estaria em R$8.000, até R$8.000, o motorista de uma ambulância, eu até expliquei isso para vocês, que se desloca, né, e precisa trocar um para-brisa, um pneu que estourou na viagem, alguma coisa assim, ele poderia até pegar e mandar trocar o pneu, pegar uma nota fiscal e não formalizar um contrato, porque não daria tempo, é durante uma viagem e a compra de um valor tão pequeno que não é necessário formalizar o contrato. Mas isso é uma exceção, né? A lei de licitação diz que os contratos são formais. Os contratos administrativos devem ser formalizados. Essa é uma característica
importante do contrato administrativo, a sua formalização, a sua escrita. Mas existe, claro, uma exceção em função do valor a ser contratado em situações excepcionais de uma viagem, em que um motorista de uma ambulância, de um carro, de um ônibus escolar, sei lá, em uma excursão, alguma coisa assim, um avião da aeronáutica que sai precisa trocar uma peça durante a sua estada em outro estado e não tem licitação, ele pode trocar e mandar pagar, desde que o valor seja pequeno. O contrato administrativo também, já falamos, tem natureza de adesão, né? O contratado adere ao contrato sem discussão das cláusulas. Isso é uma característica importante do contrato administrativo, né? Quando é publicado o edital de licitação, em anexo é publicada a minuta do contrato. Quem for participar da licitação adere, concorda com o contrato. Professor, não daria para impugnar esse edital ou impugnar uma cláusula desse contrato? Pode sim. Se o licitante entender que existe alguma cláusula muito exorbitante, muito leonina, em desfavor dele no futuro, se ele vencer a licitação, ele pode pedir alteração dessa cláusula, e isso vai depender de um parecer jurídico posterior lá dentro da administração que vai analisar essa impugnação. Então, o próprio edital abre prazo para impugnação dos termos do edital e dos termos do contrato. Então, é possível, sim, né, nesse momento, depois de julgado essa impugnação, cabe até recurso para uma autoridade superior, mas depois disso tudo estar definido, aí o contrato passa a ser de adesão e quem ganhar a licitação vai assinar o contrato da forma escrita nessa minuta. Então, de minuta ele passa a ser um contrato definitivo e o contrato possui natureza de adesão. Os contratos entre particulares, existe discussão acerca das cláusulas. Nos contratos administrativos não há discussão acerca das cláusulas. Ou tu adere ao contrato ou tu não participa da licitação, porque tu não concorda com o contrato, tu tem direito de não participar. Se tu participar da licitação, como empresa ou pessoa física, é que tu estás concordando, aderindo ao contrato. Quinta característica de contrato administrativo é a natureza intuiti personae. O que quer dizer isso? Que quem vence a licitação precisa ele entregar o produto, ele prestar o serviço, ele fazer a obra. O contratado é responsável pelo contrato, como obrigação dele, pessoal, de realizar essa tarefa do que foi contratado. Então, essa natureza intuiti personae significa isso. Há na lei atual, essa 1433, uma previsão, eu não lembro o artigo de cor, de cabeça, há uma previsão de que possa haver terceirização agora de parte dos serviços contratados para uma microempresa, para prestigiar as microempresas e tal. Então, o legislador resolveu colocar, olha, tantos por cento, não me lembro se é 10% do serviço prestado pode ser subempreitado, subcontratado um terceiro, desde que esse terceiro seja uma MEI ou uma microempresa. Então, isso, no fundo, entrou lá pela lei da microempresa, como sendo um tratamento diferenciado de uma terceirização de um contrato administrativo para terceiros. Mas a natureza principal dos contratos administrativos é ser personalíssimo, ou seja, se eu licitei a Praiana para fazer transporte público, coletivo, é a Praiana que tem que fazer. Aqui em Balneário tinha a Expressul, se o contrato, quem venceu foi a Expressul, é a Expressul que tem que comprar os ônibus, contratar os motoristas, os cobradores, etc. e tal. Vocês estão entendendo? Essa é a lógica do contrato administrativo, a natureza personalíssima. Até porque o poder público vai cobrar o cumprimento do contrato daquele que venceu o contrato. Imagina alguém vencer o contrato, terceirizar integralmente o contrato, como é que eu tenho relação jurídica com essa terceira pessoa? Não tenho relação jurídica nenhuma com ela. Então, qualquer tipo de terceirização tem que estar dentro das regras legais. Mas a natureza principal do contrato é ele ser personalíssimo, ser cumprido o contrato por quem venceu a licitação. A sexta característica dos contratos administrativos é a presença dessas cláusulas exorbitantes, que para alguns juristas também chamada de cláusulas leoninas, que para alguns também não deveria acontecer com tanta intensidade. Inclusive o professor Joel Niebuhr combate um pouco isso,
essas cláusulas que só beneficiam o poder público em detrimento dos interesses dos contratados privados, né? Então, as cláusulas exorbitantes, elas são problemas nos contratos administrativos, com certeza. Muitos empresários deixam de prestar serviço público em função do excesso, né, de cláusulas exorbitantes que atrapalham, né, no futuro o cumprimento do contrato. Mas elas são necessárias. Eu entendo que é necessário ter cláusulas exorbitantes, desde que não sejam tão exageradas, para forçar o contratado a cumprir com o contrato. Já com as cláusulas exorbitantes, tem particulares que não cumprem o contrato na forma com que foi contratado. Imagina se não tivessem essas cláusulas. Alguém poderia perguntar, professor, dá um exemplo de uma cláusula exorbitante. A questão das multas pela não entrega do produto no prazo, não entrega da obra no prazo, juros, correção monetária, juros de demora, penalidades. Essas cláusulas exorbitantes, no fundo, são penalidades para forçar o cumprimento dos contratos. Diz o professor Joel, e eu concordo com ele. É necessário essas cláusulas, são necessárias essas cláusulas, mas elas não podem ser muito exorbitantes, sob pena de afastar os bons fornecedores das competições nas licitações públicas. Quem é organizado participa da licitação, fica tranquilo, vou entregar no prazo, não tem problema. Quem não é desorganizado, que saia fora e não entre nas licitações. Mas tem empresas idôneas e tal que sofrem um pouco, às vezes, pela entrega do material, da mão de obra rara, né? Que às vezes não encontram uma mão de obra qualificada. O salário, às vezes o contrato é muito baixo, o valor que ele ofereceu ficou muito abaixo do mercado, depois ele se arrepende. Então, tem situações em que as cláusulas exorbitantes castigam demais as empresas contratadas e isso pode ser problema. A possibilidade, número 7 aqui, ó, característica 7, a possibilidade de mutação do contrato. É possível alterar o contrato administrativo? Sim. É possível aditar prazo, aditar o projeto, aditar quantidade, aditar... O que não se pode é aditar valor que não seja o reequilíbrio econômico financeiro. Isso é ilegal. Eu não posso licitar, a pessoa vem com preço lá embaixo e depois no mês seguinte eu faço um aditivo e aumento o valor daquele produto que ele venceu, daquela obra, do metro quadrado de uma obra, por exemplo. Essa possibilidade de mutação do contrato, ela sempre tem que levar em consideração o interesse público, não o interesse privado. Mas é possível o poder público, por exemplo, alterar o contrato e dizer, olha, eu preciso mais de uma sala nesse colégio, eu contratei tantos metros, eu quero mais tantos metros, preciso de mais um laboratório nesse órgão público aqui. Então, eu posso aditar, né, o contrato e isso é uma das cláusulas exorbitantes também, porque o contratado vai ter que aceitar e lógico que ele vai receber um pouco mais por fazer mais obra, mas ele tem que aceitar essas mutações. Foi licitado fazer 10 quilômetros e aí depois viu-se que precisava fazer 12 quilômetros de estrada. Então, é possível, pela mutabilidade contratual, é possível aumentar a quantidade, desde que continue pagando o mesmo valor pelo quilômetro de asfalto, de estrada, etc. E tal. A mutação aqui, eu sempre ressalvo, a mutação aqui não é para melhorar as condições do contratado somente, é para melhorar as condições do contratante, que é do Estado. Para o contratado, ele vai ganhar mais, mas em função do valor, da quantidade a mais, mas não que seja alterado o valor em si das obras. Então, até hoje, né, até 50% está previsto que possa ser aditado a quantidade de obras, era 25%, agora aumentou, produto também é 50%, etc. É possível a aplicação de penalidades pelo descumprimento do contrato administrativo? Sim, assim como no contrato particular, o contrato administrativo prevê penalidades, e às vezes essas penalidades são muito severas, que no fundo também se apresentam como cláusulas exorbitantes, essas penalidades, ou seja, se o contratado errar,
não entregar no prazo, entregar um produto de má qualidade, ele pode ser penalizado. Inclusive, o contratado pode ficar inabilitado de participar de novas licitações caso ele não cumpra integralmente o seu contrato. É possível também anular o contrato, desde que haja alguma ilegalidade constatada na contratação, ou é possível revogar um contrato, desde que não haja mais interesse público pelo contrato. Então vejam que está em vermelho aqui duas palavras que são diferentes uma da outra. Anular um contrato administrativo há que indicar uma ilegalidade. Aí se usa a expressão anular. Quando o gestor não quer mais o contrato, mas não há ilegalidade, ele tem que usar o termo revogação do contrato. Revogar é quando não há mais interesse público, e isso é um pouco subjetivo. Anular é quando há uma ilegalidade, aí isso é objetivo, isso tem que estar comprovado. De forma objetiva, aplica-se a anulação. De forma subjetiva, o gestor pode revogar o contrato alegando falta de interesse público na continuação do contrato. Pode ser uma prestação de serviço, pode ser a compra de um produto, etc. E tal. Tem municípios que têm contratos temporários com servidores, depois terceiriza aquele serviço para uma empresa. Aí tem que revogar os contratos com essas pessoas, porque firmou um contrato administrativo com uma outra empresa que vai realizar o mesmo serviço. Isso é possível acontecer. Então, aí não há nenhuma ilegalidade, se aplica aqui a famosa revogação contratual. E sempre que encontrado uma ilegalidade, aplica-se a anulação contratual. Para vocês decorarem, anular tem um L no meio. Então, para vocês decorar, sempre que tiver um L no meio da palavra ali, é porque tem que haver contrariedade à lei. Anular é porque é contra a lei. Revogar é contra o interesse público. Revoga-se por falta de interesse público. E é possível, por fim aqui, a característica número 10 aqui da minha lista, a possibilidade de retomar o objeto do contrato. Se o órgão público entender que o contratado não está cumprindo corretamente as suas obrigações contratuais, é possível retomar o contrato e a própria administração dar conta do serviço ou da obra, ou mesmo produzir aquele produto que ela estaria comprando. Então, existem momentos em que o contrato não é mais interessante para a administração pública, aí se revoga por falta de interesse e retoma o objeto do contrato. Ou se licita novamente para que se encontre um melhor fornecedor daquele serviço, daquele produto ou daquela obra. Eu já vi contratos de compra de combustível e depois descobri que o posto de gasolina baixou o preço porque a gasolina dele era batizada, tinha produtos químicos lá para baratear o preço do combustível. Daí o município teve que, no caso, anular o contrato, né? Porque aí havia uma ilegalidade no cumprimento das cláusulas legais, né? Então aí a gente faz uma anulação e condena, inclusive, o contratado a uma indenização e inabilita ele para as próximas 2 anos aí de licitação para que ele não apareça mais lá, porque ele batizava a gasolina quando ele teria que entregar, de acordo com a lei, uma gasolina nos termos do Inmetro, etc. E tal. Então, eu estou dando alguns exemplos só para indicar para vocês que é possível, né, retomar o objeto do contrato e aí licitar novamente para que se escolha um melhor fornecedor. Isso acontece muito na prática, esse caminho aí. Nós temos aqui 10 espécies, de contratos administrativos. Nós temos contratos administrativos de fornecimento de materiais, né, que a gente chama de contrato de fornecimento. Nós temos contrato de obras públicas, nós temos contrato de serviços, outros que não obras públicas. Nós temos a figura do contrato de concessão, quando o poder público concede algum serviço público para terceiros, como as rodovias são concedidas, recolhimento de lixo, tratamento de água e esgoto, né? Em Itapema tem a Conasa lá, que tem a concessão do tratamento de água e esgoto. Na BR-101, a União licitou e tem uma empresa aí, a Arteres, que toca a concessão da rodovia. Existem rodovias estaduais concedidas, existe transporte urbano concedido, etc. A quinta espécie de contrato é a permissão, né, de serviços públicos. A permissão é como se fosse uma concessão, só que por um prazo menor e envolvendo um valor menor. É a título precário, né?
quando o poder público precisa permitir um serviço rapidamente, por um período curto de tempo, se usa a permissão. Um exemplo claro disso foi nas Olimpíadas, né? O Rio de Janeiro tinha concessão do serviço de transporte público urbano, várias empresas realizavam esse serviço, mas durante a Copa teve que ser incrementado esse serviço de transporte, e aí o município do Rio de Janeiro fez algumas permissões rápidas para alguns particulares que tinham vans e tal para fazer o transporte de atletas e deslocamento de pessoas, né? Então, concessão se diferencia de permissão, são dois contratos que têm características um pouco diferentes. A concessão é um prazo mais alongado, um prazo certo previsto na própria lei que autoriza a concessão, e é uma delegação de serviços constantes, permanentes. As permissões é para serviços mais precários, mais rápidos, mais não permanentes, no caso. Aí seriam as permissões. Existe o contrato também, que vocês não podem esquecer, do convênio, né? Entre entes da federação de diferentes níveis. Convênio do município de Balneário Camboriú com o governo do estado de Santa Catarina. Então, o município e o estado de Santa Catarina firmam um convênio para a segurança pública. Então, o município tem os agentes de trânsito, tem a Guarda Municipal Armada, o estado tem a Polícia Civil, Polícia Militar. Aí é firmado um convênio. Dois entes de níveis diferentes firmam convênios. Quando os entes do mesmo nível, vários municípios, vários estados, se juntam para a realização de uma tarefa conjunta, aí nós chamamos de consórcio. Consórcio intermunicipal, consórcio interestadual. Então vejam a diferença entre convênio e consórcio. Claramente, né, o que diferencia são os níveis dos órgãos envolvidos. Também temos agora, pela Lei 1319, nós temos o contrato de gestão, que são contratos de agências ou com algumas ONGs, né? Nós temos também o termo de fomento, que é uma forma de repasse de dinheiro a entidades sem fins lucrativas e que desenvolvem tarefas, como a APAI, por exemplo. Nós temos o termo de parceria. Nessa Lei 1319 de 2014, uma lei recente, né? Daria para dizer que é uma lei recente. Esses contratos firmados entre o município, principalmente, e essas entidades sem fins lucrativas, passaram a ter 3 tipos específicos de contratação: termo de gestão, termo de fomento e termo de parceria. Cada um é um estilo diferente, é uma lógica diferente. Um é repasse de dinheiro para despesas correntes da entidade, o outro é só um repasse para fins de comprar algum equipamento específico, né? O outro é uma prestação de serviço que aquela entidade faz para o próprio município. Tudo isso se diferencia nessas 3 figuras de contratação: termo de gestão, termo de fomento e termo de parceria. Era importante que vocês leiam a Lei 1319, até tive uma aluna que escreveu, né, as 3 diferentes formas de contratação segundo a Lei 1319, que são essas aí: gestão, fomento e termo de parceria. Termo de gestão, termo de fomento e termo de parceria. Sempre envolvendo a legislação específica, que é essa lei das entidades, aí, que é a Lei 1319, que no fundo é uma lei que beneficia as entidades públicas e coloca um pouco de ordem na casa, porque antes tudo era chamado de convênio. Qualquer coisa que tu fazia com uma ONG, uma associação aí, privada, um contrato, era chamado de convênio. Agora, convênio é só entre órgãos de diferentes níveis, e com as entidades passaram a ter essas 3 características aqui. Por fim, nós temos a PPP, pessoal. São 20 para as 10. Eu acho que a gente... Pergunto para vocês, querem fazer uma chamada e dar uma descansada? Porque eu ainda tenho aqui 4 slides, que é a PPP, Parceria Público-Privada. Quem sabe a gente conclui aqui. O que vocês acham? Concluímos esse conteúdo aqui da PPP e a gente faz a chamada e na semana que vem a gente já inicia com a Lei da Responsabilidade Fiscal. Estamos bem adiantados, vocês não se preocupem, temos muito tempo. Então, vamos lá. Já que quem se manifestou democraticamente aqui concordou, a gente vai concluir as PPPs, as parcerias público-privadas, regidas pela Lei 11.079, de 2004. Eu vou dar algumas características das PPPs, né, que é uma forma de contratação
administrativa também, para depois a gente fazer a chamada e a gente já conclui a nossa aula de hoje. Estamos com 29 alunos aqui no ar. Já corrigimos a prova, já falamos genericamente sobre os contratos, e agora existe essa figura da PPP que é muito importante, né? O contrato PPP é um contrato de concessão. No fundo, tu concede pela parceria público-privada, tu concede um serviço a ser realizado por um particular. É um serviço público que tu concede a um particular. Só que quem vai investir no equipamento a ser utilizado nesse serviço é o próprio particular. O Estado entra com um pouquinho de dinheiro. Quando eu falo aqui Estado, vocês entendem de forma genérica, né? União, Estados e municípios. Então, o ente público, ele fabrica um edital de parceria público-privada, publica. O parceiro privado que colocar mais dinheiro em detrimento do que o Estado irá colocar de dinheiro é o vencedor. Vejam que a PPP é uma forma de construir um equipamento público, entregar a gestão deste equipamento a um particular e a administração pública ficar só na fiscalização. Então, eu poderia, por exemplo, construir um centro de eventos aqui de Balneário Camboriú por PPP. Não é o que aconteceu, mas poderia ter sido uma PPP. O governo do Estado tem o terreno, o governo do Estado colocaria ali uns 10 milhões e alguém da iniciativa privada colocaria 90 milhões. Então, 100 milhões sai o centro de eventos de Balneário. Então, se o Estado, o município e a União, que fizeram uma parceria, fizeram um convênio para construir o centro de eventos, eles tivessem optado pela PPP, eles teriam que optar por essa PPP patrocinada, essa que eu coloquei aqui no quadro agora. Ó. A PPP patrocinada é uma concessão de serviço público junto com a obra para prestar um serviço de eventos, né, por parte desse privado para o público em geral, cobrando ingresso, né, que a gente chama de tarifa, cobrando um preço por isso. Então, se vocês quiserem se formar e fazer a festa de formatura de vocês lá no centro de eventos, parece que agora houve um vencedor ali na licitação. Mas vejam, hoje, esse centro de eventos não é PPP. Prestem atenção, eu estou dando exemplo se o centro de eventos de Balneário fosse uma PPP, mas ele não é. Hoje, ele é só uma concessão do espaço para exploração. Mas quem botou dinheiro para construir o centro de eventos foi o município um pouco, o Estado um pouco e a União bastante dinheiro. Bom, a União acho que foi o que mais botou dinheiro. Então, houve o quê? Uma contratação de uma obra pública e foi feita a obra com dinheiro público. Ponto. Eu estou dando exemplo se eles tivessem feito uma parceria público-privada. Então, vamos supor que uma empresa X, uma FG da vida, uma Embraer, tivesse interesse nessa obra e nesse serviço, nessa exploração de serviço. Ela participaria da licitação, entregaria uma proposta, né, dentro do envelope, dizendo, olha, eu coloco 90 milhões e o Estado, o município e a União colocam 10 milhões. Isso é a proposta da FG. Aí chegaria a Embraer e dizia, eu coloco 92 milhões. E vocês, público, ente público, colocam 8. Ou melhorou a proposta. Então, a Embraer fez uma proposta melhor. Ela colocou mais dinheiro na obra para assumir a administração desse centro de eventos. Se isso tivesse acontecido assim como eu estou dizendo para vocês, o Estado, a União e o município não teriam colocado muito dinheiro nessa obra que está ali parada por um tempo que parece que agora foi licitado a concessão. Agora, o que o Estado de Santa Catarina fez com o centro de eventos? Concedeu, mas bancou, junto com a União e com o município, a obra. Na PPP, isso não seria assim. Na PPP, quem bancaria a obra era o particular. Durante a obra, ele já botaria o dinheiro dele e depois ele ficaria administrando e cobrando dos usuários uma tarifa. Conseguiram entender isso? A diferença de uma concessão simples e de uma concessão parceria público-privada, no fundo, a PPP é uma concessão. Só que é uma concessão que envolve a construção do equipamento e a exploração do equipamento. Certo?
No Brasil não funciona muito as PPPs porque o pessoal não acredita muito. O empresário fica meio em dúvida. Poxa, mas eu vou botar dinheiro na frente, depois vou correr atrás para recuperar o dinheiro. As nossas estradas poderiam ser por PPP, entregar para a iniciativa privada a construção da estrada e depois a exploração. O que o Brasil faz? O Brasil constrói a estrada com dinheiro público, depois concede a exploração e a manutenção. Então, a BR-101 tem uma concessão. E a duplicação foi feita por quem? Pelo governo federal. O governo federal duplicou a BR-101. Agora está abrindo edital de concessão. Se tivesse feito um edital de parceria público-privado, o privado vencedor da licitação teria que fazer a duplicação e depois ficaria 25, 30 ou 50 anos, depende do tempo do contrato, explorando os pedágios e tiraria o dinheiro. Então, essa PPP patrocinada é quando o empresário que colocou dinheiro pode cobrar do próprio usuário diretamente o retorno do investimento. A parceria público-privada administrativa é quando o gestor não pode cobrar dos usuários. Aí quem tem que pagar essa despesa? Aí o poder público banca a despesa. Exemplo disso, professor, de uma PPP administrativa. A construção de um hospital através de uma PPP. O hospital público não pode cobrar dos pacientes, porque são do SUS, né? O SUS é gratuito. Então, se o município quer construir um hospital e não tem dinheiro, ele faz uma PPP, algum empresário, alguma empresa vence a parceria, constrói o hospital, administra o hospital. Vejam, a PPP não é só para fazer a obra, é fazer a obra e depois administrar o funcionamento do equipamento. Aí aquele privado administraria o hospital e o município repassaria para aquela entidade, para aquela empresa, um valor mensal acerca do serviço prestado. E mais um lucro para que ele possa recuperar o valor investido na obra. Parceria, presta atenção, pessoal, parceria público-privada não é para contratação de uma obra. A parceria público-privada é para a contratação de uma obra, de um equipamento que será explorado pelo próprio privado. Se ele puder cobrar tarifa do usuário, a PPP é patrocinada. Se ele não puder cobrar tarifa, pedágio do usuário, aí é uma PPP administrativa. Isso cai muito em concurso público. A diferença entre uma PPP, parceria público-privada patrocinada, de uma parceria público-privada administrativa, ok? Só é possível realizar uma PPP se o valor envolvido na construção do equipamento público pelo particular seja acima de 10 milhões. Você tem que fazer uma pesquisa de preço. Olha, quanto é que vai sair um centro de eventos? Ah, vai sair 50 milhões. Bom, é acima de 10 milhões, dá para fazer uma PPP. Se for a construção do equipamento com futura exploração, cujo valor seja inferior a 10 milhões, a lei da PPP não permite que seja usada a parceria público-privada. Então, PPP é para obras e equipamentos a serem explorados por privados, equipamentos públicos, de interesse público, acima de 10 milhões. O contrato desta prestação, depois de construído o equipamento e ficar à disposição a parceria, tem que ser superior a 5 anos. Se for inferior a 5 anos, também não é possível fazer uma PPP. E também é vedado, aqui está dizendo, né, é vedado que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra ou fornecimento de instalação e equipamento para a obra pública. Não. A PPP é quando o poder público entrega para um privado construir e gerenciar aquela obra no futuro. Constrói o equipamento e faz a gestão do equipamento. Se for só para fazer uma obra, aí tu faz uma licitação para a contratação de uma obra pública. Bom, aí não tem dinheiro do privado envolvido. O privado vai fazer a obra e vai receber o pagamento com dinheiro público. Para que funcione a PPP, a empresa vencedora da licitação precisa constituir uma sociedade de propósito específico em que aquele ente público vai ser sócio. Então, se fosse um centro de eventos aqui do estado de Santa Catarina, seria, por exemplo, um exemplo, a Embraed, se vencesse a licitação, seria a Embraed a sócia majoritária dessa sociedade e o estado de Santa Catarina teria uma
percentual menor, menos de 50% da sociedade de propósito específico, a depender do valor que o privado investiu e o que o Estado investiu vai ser dividido em cotas societárias e essa sociedade de propósito específico vai fazer gestão desse equipamento. É possível que essa empresa vencedora transfira essa sociedade para uma outra empresa, desde que haja consentimento expresso da administração pública, certo? É possível, então, a empresa, num determinado momento, sair fora. Ela pode ter venda de ações no mercado para captação de recursos, né? Então, se a sociedade de propósito específico ficar bem avaliada, valorizada, é possível que ela lance ações no mercado, como uma companhia aberta, né? É possível isso, a lei permite. E é vedado que a administração pública seja titular da maioria das ações votantes da sociedade de propósito específico. Quem tem que fazer gestão é o particular, então ele que tem que ter, ele que vai escolher o sócio-diretor, o presidente, ele que vai fazer a gestão, porque ele tem mais ações que o poder público. A PPP, pessoal, para concluir, ela é inversa da sociedade de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras. Na sociedade de economia mista, o Estado tem mais de 50% das ações votantes. Na PPP, o Estado tem menos de 50% das ações votantes na constituição da sociedade, desse contrato social. Então, as ações ficam na mão, a maioria das ações na PPP ficam na mão do privado. Na sociedade de economia mista, a maioria das ações votantes, como a Petrobras, o Banco do Brasil, é um exemplo, né, mais claro para vocês, a maioria dos votos, das ações que têm poder de voto, direito de voto, é do Estado, no caso da União, que faz a gestão do Banco do Brasil e da Petrobras. Tá ok? E, por fim, o julgamento, né? É possível, nas licitações das PPPs, exigir qualificação prévia, né, das empresas, para ver se elas têm condições financeiras de assumir essa obra e essa prestação de serviço. E o julgamento pode usar dois tipos, menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública, que foi o exemplo que eu dei, ou melhor proposta em razão da combinação do critério da linha A com a melhor técnica. Então, eu posso adotar o tipo de julgamento técnica e melhor proposta financeira, certo? Então, o normal é que vença a licitação de uma parceria público-privada aquela empresa que coloca menos dinheiro e que o Estado coloque a empresa coloque mais dinheiro e o Estado coloque menos dinheiro na construção do equipamento e futura exploração. Por exemplo, fazer uma ponte aqui entre Itajaí e Navegantes, fazer uma ponte que tenha pedágio. É possível fazer uma PPP e deixar que a empresa que for construir a ponte banque a ponte e depois explore durante 25 ou 30 anos o pedágio para passar pela ponte. Então, é uma forma de recuperação do valor investido. Aí o município de Navegantes e nem o município de Itajaí colocariam dinheiro nessa obra, ou colocariam muito pouco dinheiro, e venceria a licitação a empresa que oferecesse mais dinheiro em contrapartida do que seria envolvido ou disponibilizado pelo poder público. Então, a PPP serve na prática para que haja a construção de equipamentos públicos, como, por exemplo, ali esse negócio da barra ali que junta ali o bairro. Como é que chama ali Não é trapiche nem pia, como é que é o nome? Passarela? Passarela. Essa passarela poderia ter sido construída por PPP. Aí um empresário, uma empresa, colocaria a grana e depois exploraria a travessia ali do elevador, cobraria. Como o prefeito não queria cobrar nada, né, pelas pessoas passarem ali, ele construiu com dinheiro próprio, né? O prefeito, na época, fez uma licitação de uma obra pública e construiu. Mas poderia ter sido feito uma PPP. Aí o município de Balneário não teria investido nada, ou quase nada, e teria uma passarela, perdão, explorada por uma empresa privada que teria construído a obra, teria bancado a obra e faria uma PPP patrocinada. E cobraria por cada um que entrasse ali, pegasse o elevador para passar pela passarela, pagasse R$1, R$2, sei lá, um valor
de travessia. Como pagava nos barquinhos ali, tinha uns barcos que passavam pelo rio ali, Camboriú. Mas vejam, essa opção por PPP, ela é uma opção que tem que ser o administrador público que tem que tomar. É importante, mas eu não tenho visto muito isso aqui na região, essas PPPs. Mas é possível fazer, é possível realizar contratações de parcerias público-privadas. Tem algumas terceirizações que não são PPPs, né? Por exemplo, lá em Itapema a gente fez a licitação agora do PIER. Não é uma PPP, porque o município não vai colocar dinheiro nenhum, então não é uma PPP. Sempre que há uma PPP, o poder público ele assume uma parte da responsabilidade do investimento. No caso lá, nós licitamos a concessão do espaço público para que alguém construísse o PIER e explorasse durante 25 anos os equipamentos. Depois, no final disso, fica todo o equipamento para o município. Mas não é uma PPP conforme a lei fala aqui. Mas a gente até, às vezes, numa entrevista, fizemos uma parceria público-privado. No fundo, não foi uma PPP autêntica, como diz a lei. Ela foi uma concessão de espaço público para exploração por um tempo de uma obra que vai ser construída pelo particular também, mas sem investimento público. Na PPP sempre há um pequeno investimento público, e em contrapartida o particular é o que mais investe. O edital definirá a forma de apresentação das propostas, admitindo, olha só, proposta escrita, envelopes lacrados ou proposta escrita seguidas de lance em viva voz. Vejam aqui que essa lei das PPPs, ela criou uma mistura aqui de pregão com concorrência. Exige que seja concorrência, mas o envelope vem fechado e depois é possível dar lance de viva voz na hora da abertura do envelope. Então, no fundo, eles meio que mixaram aqui duas modalidades que são distintas. Na letra B aqui nós temos, então, a proposta escrita mais lances verbais. Então, ela começa como uma concorrência, né, de envelope fechado, e depois ela migra para lances como se fosse um pregão. Então, a PPP criou essa figura híbrida aí entre concorrência e pregão pelo maior lance, né? Até não seria nem um pregão, é uma mistura da concorrência com o leilão. Nós estamos leiloando um espaço público para que alguém faça uma obra e explore o serviço público durante um tempo X. Então, aqui no edital o edital da PPP tem que definir se vai ser só envelope fechado e ponto final, quem apresentar a melhor proposta vence, ou vai ser envelope fechado para lances iniciais e depois seguida de outros lances para melhorar as propostas de viva voz. Então, é possível fazer isso também nas PPPs. Quando a União faz leilão do pré-sal, não é PPP. Aquilo ali não é PPP, ali é um leilão de uma plataforma de petróleo, de uma reserva de petróleo para ser explorado por um particular. E a União vai ganhar um valor X inicialmente e depois vai ganhar royalties sobre a exploração. Então, a União não quer se envolver nessa exploração e venda de petróleo, ela passa para terceiros. Mas isso não é PPP, isso é uma concessão do espaço público à exploração do petróleo. Eu faço essa diferenciação para que a gente não cometa o erro, né, de chamar, às vezes, de parceria público-privada aquilo que é uma concessão simples. No fundo, a PPP é uma concessão, mas é uma concessão específica, é uma concessão especial, em que o privado investe, o Estado investe um pouco, o privado investe muito, e depois ele faz gestão desse equipamento que ele mesmo construiu. O privado construiu e faz a gestão futura desse equipamento. Porque se for para contratar uma empresa para fazer uma obra, não é PPP, aí é um contrato de obra pública, como eu falei ali, que é uma das modalidades de contrato, certo? A PPP serve para isso, para que a administração pública não gaste muito dinheiro e não fique envolvida na administração do equipamento, que fique isso na mão de particulares, que alguns entendem que os particulares são mais eficientes e tal. Então, no fundo, tem essa lógica de conceder, de tirar da mão do público e entregar para o privado, desenvolver algumas atividades inerentes ao Estado, ok? Bom, concluído isso, encerramos a unidade
Encerramos aqui a unidade 1. E na semana que vem já vamos iniciar, na segunda-feira, vamos iniciar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois vamos falar de controle administrativo, depois vamos falar em bens públicos, e depois, por fim, nós temos que ter uma aula só sobre intervenção do Estado na propriedade privada. Aí vamos falar de tombamento, desapropriação, servidão, ocupação temporária, limitação administrativa e etc. Então, essa seria a última aula antes do final do semestre, certo? Então, vamos lá. Vou fazer a chamada aqui. Eu peço que vocês me ajudem aí no chat, se alguém responder a chamada pelo chat, e os outros, por favor, abram o microfone para que a gente possa ouvir a resposta da chamada. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Alguma dúvida? Senão vamos para... Hoje é dia 27, né? Eu tenho que confirmar ainda a presença coletiva da aula do dia 20, né? Que eu tive o médico. Vamos lá, Adriano. Presente, professor. Obrigado, Adriano, e boa semana. Alberto. Presente, professor. Obrigado. Amanda. Não? Ana Luísa. Presente. Obrigado. Ana Júlia. Ana Júlia, não? Arthur. Presente. Ok. Ayla. Gabriel. Grace. Bom dia, professor. Presente, Bom a dia. Grace. Ok, obrigado. Boa semana. Obrigada, professor. Gustavo Koenig. Presente. Ok. Idália. Presente. Obrigado, Idália. Jean. Presente. Ok. Júlia. Presente, professor. Júlia Viesli, né? Isso. Ok. Júlia Mariara. Presente. Coelho. Ok. Júlia Panca. Não? Kaline. Júlia Panca presente, professor, e a Kaline também. Tá, ok. Lucas Pires. Presente, professor. Ok. Luciano Silva. Presente, professor. Ok. Luiz Rafael. Não? Luzmila. Luzmila presente, Luiz Rafael presente. Ok. Manuela. Presente, professor. Ok. Maria Eduarda. Mariane. Maria Eduarda Silva presente. Ok. Mariane, não? Marilete Schilk. Presente, professor. Ok. Matheus Copete. Não? Michele. Presente, professor. Ok. Natan. Presente, professor. Ok. Otávio Augusto. Otávio presente. Ok. Ricardo Herrera. Presente, professor. Ok, bom dia. Ricardo Ferreira.
Sandra. Sandra Lara. Sandra presente. Certo. Sérgio Emanuel. Sérgio não. Stephanie. Presente, professor. Ok. Taine. Presente. Ok. Valentina. Valentina. Valentina não. Vanessa. Presente, professor. Ok. Vanessa. Vitor. Vitor. Vitor não. Vinícius. Presente, professor. Ok. Vinícius. Viviane. Presente, professor. Legal. Obrigado. William. William Piva. William Piva, tá ali. Ok, William. Certo, não responderam o Vitor, a Valentina, o Sérgio Emanuel, o Ricardo Chaves, o Matheus Silva, a Mariane Marjorie, Gabriel Costa, Ayla, Ana Júlia e a Amanda de Moura. Esses não responderam até agora. Pessoal, bom dia a todos, boa semana, se cuidem, vacinem-se, máscara e etc. Lavem as mãos e se divirtam. Um abraço a todos e até segunda que vem, tá ok? Já vou alterar a nota daqui a pouco aqui daqueles que acertaram aquela questão ali. Tá legal? Um abração a todos.